todos, meu nome é Eliseu, sou professor de literatura. Gostaria de falar com vocês nesse vídeo sobre o realismo, movimento artístico literário que movimentou toda a Europa, que chegou ao Brasil evidentemente, trazendo novas ideias no século XIX e rompendo totalmente com o romantismo. Então o que eu vou fazer nesse vídeo? Vou mostrar para vocês, dentro de partindo de uma das grandes instituições sagradas do romantismo, no caso o casamento, e mostrar como é construído essa relação dentro do realismo. No romantismo, vocês muito bem sabem que os relacionamentos entre homem e mulher, os relacionamentos conjugais, são movidos a grande paixão, são movidos por um sentimento místico, por um amor que transcende. No ultrarromantismo, por exemplo, ele chega a transcender a morte, ele supera todos os obstáculos. Porém, no realismo, nós temos uma ruptura de mentalidade, nós temos pessoas, escritores vindo de uma formação, aderindo à mentalidade cientificista, aderindo a um distanciamento social, a uma forma de mostrar como a sociedade era realmente constituída na sua essência. Então eu vou falar para vocês de 4 romances, rapidamente, 4 romances marcantes e como se deram o relacionamento entre homens e mulheres, os relacionamentos que nós convencionamos chamar de amorosos. Aí a definição de amor cabe a cada um fazer. Muito bem, vamos começar com Madame Bovary. Madame Bovary foi publicada em 1856 na França por Gustave Flaubert. Ele inaugura o realismo e ele traz uma personagem, Emma Bovary, totalmente entediada com seu relacionamento. Ela se casa com Carlos Bovary numa tentativa, numa ilusão de que ela fugiria daquele tédio, daquela vila onde ela vivia, na monotonia, onde não acontecia nada. E ela lia muitos romances românticos, aqueles casamentos amorosos em que o homem é esplêndido, em que ele completa totalmente a mulher nas suas carências sentimentais e afetivas. E ela se depara com Carlos Bovary, um médico medíocre, um médico que não tem grandes ambições, que não tem grandes sofisticações nos seus hábitos, que não tem empatia para perceber as carências da mulher. O que acontece? Ela se entrega ao tédio, ela se entrega a casos amorosos, ela se entrega a vários casos, 2 casos amorosos, na verdade, concretizados dentro do romance, mas que formam um grande escândalo na época. Flaubert sofreu processo por ter contado uma história tão real, por ter mostrado o relacionamento no casamento a partir de uma outra perspectiva, que era o tédio, que era o adultério, que era a busca de sentimentos que não poderiam estar presentes ali no casamento, que era então considerada uma instituição sagrada pela burguesia, pela sociedade que se formava. Então Madame Bovary começa aí. Depois nós temos um outro grande exemplo, que é o Primo Basílio, que foi escrito em Portugal por Eça de Queiroz, mas que marca o realismo português, e foi publicado em 1878, ou seja, 22 anos depois de Madame Bovary. E ele também traz outra ótica do casamento. Dessa vez o casamento traz ainda mais alguns elementos que amarguram, que angustiam essa relação humana, que é permeada pela insatisfação. Luísa, casada com Jorge, dentro de um casamento convencional do século XIX, casamento burguês, que vai entediando Luísa até que ela é vítima da sedução do Primo Basílio, que volta com toda a sofisticação das metrópoles da época, o comportamento sofisticado, imitando, vamos dizer assim, a moda propagada pelo romantismo, porque ambas as personagens, elas eram formadas a partir da ótica romântica. Elas idealizaram uma vida de casamento a partir de tudo aquilo que elas leram.
porém elas encontram dentro do casamento o tédio e elas acabam se entregando ao adultério, que é a grande transgressão da época, que é a grande ruptura que esses escritores trazem para a época, porque a instituição do casamento era uma instituição sagrada. Haja visto que há pouco tempo, na Idade Média, uma mulher que por acaso cometesse o adultério, se não morresse, o marido teria o direito de encerrá-la em uma casa e deixá-la lá isolada. Então, muito bem, temos aí Madame Bovary, temos aí o Primo Basílio, França e Portugal. Depois nós temos no Brasil Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inaugura o realismo do Brasil, Machado de Assis. E uma outra grande sacada desse realista brasileiro, que faz ele um dos maiores de todos os tempos, ele muda o foco narrativo. Ele não usa a terceira pessoa como era comum aos realistas usarem, ele usa a primeira pessoa. E o Brás Cubas não se casa. O Brás Cubas não estabelece uma relação estável dentro das concordâncias, dentro das exigências sociais da época, para que você se completasse como um ser social. Ele não se casa, mas ele tem algumas relações amorosas. Entre aspas, estou dizendo, porque cada um concebe o amor à maneira que quiser. O realismo concebia como o amor? Primeiro, Marcela, que era uma prostituta, que era uma mulher de vida fácil, que ele viu nela uma sensualidade que fluía, que não era comum nas mulheres da sociedade que ele frequentava, e ele se apaixona por Marcela, e Marcela corresponde a esse amor de acordo com o dinheiro que ele gasta com ela, de acordo com os presentes que ele dá a ela. Então é um amor baseado no pecúnio, no dinheiro, no capital, no interesse. E é muito claro isso. Há uma frase clássica de Machado de Assis, que Marcelo o amou por determinado tempo e uma quantidade de réis. Ou seja, amou de acordo com o dinheiro. Depois ele se interessa por Eugênia. Só que Eugênia tem um defeito físico. Ela é coxa, ela é manca, e olha só, uma sociedade preconceituosa como era a sociedade da época, aceitaria uma relação assim? Então ele a despreza, porque ele não tem a perfeição exigida para que ele pose, para que ele saia, para que ele faça uma figura social. Ele não está sendo gerido pelos seus sentimentos, ele está sendo gerido pelas necessidades sociais, e é isso que o realismo faz. Depois ele acaba tendo uma relação amorosa com Virgínia, que essa sim poderia satisfazer todos os interesses sociais que ele tinha, se candidataria a deputado, ganharia prestígio social, porém ele não correspondia às expectativas de seu pai e acaba não dando certo. Então olha só, em todas as relações ali amorosas que diríamos assim no romantismo, que seriam carregadas de emoção mística do amor, são baseadas nos interesses sociais. O realismo vai desmanchando isso, vai mostrando o tédio, vai mostrando os defeitos, vai mostrando a mediocridade. E aí vem depois Memórias Póstumas, já falei, Dom Casmurro. Dom Casmurro, também de Machado de Assis, publicado em 1899, quase na virada do século, traz um personagem que se consumiu no seu próprio sentimento amoroso. Por quê? Porque ele se entregou aos ciúmes, ele se entregou à sua insegurança. Todo o relacionamento, todas as memórias que ele tem em relação a Capitu sensual, Capitu linda, Capitu encantadora, todas as lembranças que ele tem dela são carregadas de amargura, de uma suposta traição. Uma suposta porque ele não tem certeza dessa traição. Ele viu uma cena no enterro de seu amigo que o leva a pensar que a sua mulher o tinha traído todo esse tempo. Então olha só que impressionante essas relações amorosas, essas relações conjugais dentro do realismo. Elas são permeadas, elas são
repletas de sentimentos, de ranços, são permeadas de amargura, de insatisfações, daquelas expectativas criadas na vida, principalmente por uma mentalidade romântica que projetava ideais inalcançáveis. Elas são frustradas dentro da relação. Se eu fosse escrever uma carta de amor, ou uma carta de amor entre aspas, uma carta para meu cônjuge, uma carta para o meu parceiro, para o meu parceiro amoroso durante toda a vida, conjugal, com quem eu vivi, eu faria como Machado de Assis. O que o Machado de Assis fez? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele criou um narrador que é um defunto. Por que ele cria um narrador que é um defunto? Porque ele sabe que o defunto pode dizer todas as verdades. O defunto não tem problema em dizer as verdades, ele não precisa da hipocrisia, ele não precisa mais prestar conta a ninguém. Então eu escreveria uma carta para meu cônjuge, dizendo como a nossa relação foi frustrante depois do casamento. Essa visão realista, esse narrador realista, esse que seja o eu lírico, no caso de uma poesia realista, não vai ver ideais, não vai ver o sublime idealizado que os românticos criaram. Eles são carregados de acidez, eles são carregados de frustrações, eles são carregados de críticas. Eles são carregados de pequenas críticas que nunca diria ao seu parceiro conjugal na época, inclusive, porque estamos falando do século XIX, quando as mulheres não tinham voz. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, siga o canal e até a próxima. Valeu!